Bom, nós vamos continuar com esse terceiro vídeo, com a observação do excedente hídrico na Terra, observando que o planeta tem condições úmidas em todas as áreas continentais, porque há excedente hídrico. Ou seja, a precipitação anual menos a evapotranspiração anual permite a existência de água doce nessas áreas continentais. A precipitação é maior do que a evapotranspiração em todas as áreas continentais. Mesmo na Antártica, nós vemos que o excedente hídrico é igual à precipitação, essencialmente porque não há evapotranspiração. Então, toda a precipitação é acumulada na forma de gelo, acrescentando o gelo às calotas polares. Então, assim, nós poderíamos, nessa escala de observação continental, nós poderíamos dizer que não há problema de escassez de água na Terra. Então, esse conceito de escassez, ele deriva do conceito de disponibilidade de água, de disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica é o volume de água que deve estar, de água doce, que deve estar presente em uma determinada região para atender às necessidades mínimas de cada habitante. As necessidades mínimas são entendidas como água para higiene pessoal, para beber, cozimento, água para agricultura, para pecuária e para atividades da indústria que são essenciais. Por exemplo, a indústria, a atividade, a indústria da construção civil. Então, todas as atividades que necessitam de água para atender as necessidades mínimas, qualidade de vida mínima para os habitantes de cada região, o montante de água envolvido nisso é a disponibilidade hídrica. Então, há um trabalho da década de 80 que estabelece que, para cada habitante em uma dada região, deve haver, naturalmente, como recurso hídrico naquela região, 1.000 metros cúbicos por ano, por habitante. Isso não significa que o habitante irá receber esses 1.000 metros cúbicos de água na sua residência. Significa que deve haver em corpos hídricos naturais da região esse montante. Se houver menos de 1.000 metros cúbicos de água por ano, então entra-se em um estado de escassez de água. Se estiver entre 1.000 e 1.700 metros cúbicos de água por ano, é uma situação de estresse de água. E acima de 1.700 metros cúbicos de água por habitante por ano, nos reservatórios naturais daquela região, nos recursos hídricos naturais daquela região, então há uma situação confortável. Então, a disponibilidade hídrica é um conceito que relaciona excedente hídrico com o tamanho da população. Se nós pegarmos 41.000 quilômetros cúbicos de água por ano nas calhas dos rios e dividirmos pelo tamanho da população mundial, aí 7 bilhões de pessoas, nós teremos um valor da ordem de 6.000 metros cúbicos de água por habitante por ano, muito acima dos 1.000 metros cúbicos de água por habitante por ano, que caracterizam as condições mínimas aí para atender as necessidades mínimas de cada habitante. Então, a Terra, globalmente, ela não enfrenta o problema de escassez. No entanto, se nós observarmos algumas regiões de uma forma mais detalhada, nós veremos que existe problema de escassez, porque há uma má distribuição desses potenciais espacialmente. Então, regiões com déficit hídrico
são encontradas no norte da África, no centro-oeste dos Estados Unidos e no semiárido nordestino. Essas regiões com déficit hídrico são aquelas onde a precipitação é menor do que a evapotranspiração. Né? Normalmente, regiões áridas e semiáridas se encontram nessa situação. Uma outra maneira de nós olharmos essa área vem observando o volume de água nos canais dos rios. Então, o que desperta maior preocupação é que as regiões áridas e semiáridas contêm apenas 2% do escoamento fluvial e correspondem a 40% das áreas continentais. Significa que 40% das áreas dos continentes da Terra são áreas áridas e semiáridas. Nessas áreas, nessas regiões, o volume de água nos canais dos rios é bem pequeno e elas abrigam uma boa parte da população mundial. 98% da água fluindo nos canais dos rios estão nas regiões temperadas e intertropicais. Então, este 98% é a soma de 48% e 50%. Então, regiões temperadas e intertropicais contêm os rios mais caudalosos. Então, nós vemos nessa tabela o controle climático sobre o excedente hídrico, a variação espacial do excedente hídrico, conforme é registrado pelos fluxos de água dos rios. Nesse mapa, nós já vemos as áreas dos países e a sua classificação quanto à disponibilidade hídrica. Então, vemos que áreas com mais de 1.700 metros cúbicos de água por habitante por ano, corresponde a essa tonalidade de azul mais escuro, são áreas que estão numa situação, países que estão numa situação bastante confortável em termos de disponibilidade hídrica. Já aqueles que estão nesse tom de azul, que corresponde a 1.000 a 1.700 metros cúbicos de água por habitante por ano, por exemplo, a Índia, estão numa situação de estresse de água. Aqueles que estão com disponibilidade hídrica inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante por ano estão numa situação de escassez de água, por exemplo, no norte da África. Países que têm uma situação onde vigora menos disponibilidade hídrica, com menos de 500 metros cúbicos de água por habitante por ano, estão numa situação de escassez crônica de água. Então, nós vemos aqui, olha, que só o rio Amazonas transporta 15% de toda a água superficial que retorna aos oceanos. Então, as áreas que estão em azul, centro-norte da América do Sul, centro da África, parte da Ásia, costa leste dos Estados Unidos, são áreas onde os rios transportam um grande volume de água. E essas regiões mais claras, alaranjadas, esbranquiçadas, são as áreas onde os rios transportam um menor volume de água. Então, por exemplo, o norte da África, uma região árida, temos aqui a região da Arábia Saudita, a região da Mongólia, centro-oeste da Austrália, a parte central dos Estados Unidos, a região norte da Argentina. Então, são áreas que possuem rios com um volume bem menor de água circulando. Nessa figura nós vemos as demandas de água, medidas como retirada de água doce. Então, as principais atividades que demandam água são a agricultura para a irrigação, uso doméstico, indústria, manufatura e geração de eletricidade. Então, nós vemos aí que a agricultura com a irrigação, ela tem a maior demanda de água, essa barra azul clara,
tanto para países dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, quanto países da Europa, OECD, são cerca de 35 países, principalmente da Europa. E isso ocorre já há bastante tempo, né? A agricultura com a irrigação demanda um maior uso de água e não o uso doméstico ou geração de eletricidade. Então, aqui nesse slide está colocado que uma região experimenta estresse de água quando a sua disponibilidade hídrica está entre 1.700 e 1.000 metros cúbicos por pessoa por ano, e enfrenta uma situação de escassez de água quando essa disponibilidade é inferior a 1.000 metros cúbicos por pessoa por ano. Nessa situação de escassez de água, então, a demanda por água é tão grande que ela coloca em conflito, em competição, os vários usuários.